Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu quero resolver alguns exercícios de trigonometria para vocês, tá? Na última aula, que eu falei sobre a função seno, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês verem depois. Eu prometi que hoje eu iria fazer alguns exercícios envolvendo variações da função seno. Então isso será feito agora. Mas antes disso, não se esqueçam, tá? No nosso canal, além da gente resolver exercícios e apresentar os conceitos de matemática, a gente interpreta todos esses conceitos no software GeoGebra. Isso é bem legal para poder aprender, beleza, galera? Então, não deixem de se inscrever no canal, acione as notificações e deem um like aí se vocês gostarem. Beleza, galera? Vamos lá, então? Olha só, eu quero construir o gráfico de algumas variações da função seno. O primeiro exemplo que eu queria fazer com vocês é esse daqui, ó. Vamos construir o gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a 3 vezes o seno de x. Gente, o primeiro passo para fazer isso é montar uma tabela para eu calcular colocar os valores de x e os valores da f de x, tá? Eu vou colocar alguns valores convenientes aqui, ou seja, alguns valores arbitrários para x, mas são valores que eu já sei o valor do seno deles de cabeça. Aí fica mais fácil para eu fazer o gráfico, tá bom? Eu vou colocar aqui o valor de 0 graus, π sobre 2 radianos, vou colocar o π, o 3π sobre 2, acho que tá bom. 2π, depois eu faço de cabeça, tá? Depois, eu vou calcular o seno desses ângulos. Eu posso usar uma circunferência trigonométrica para fazer isso, mas eu já sei fazer isso de cabeça, né, gente? Quem quiser lembrar como é que é, olha o vídeo anterior ou olha um vídeo sobre razão seno na circunferência trigonométrica, onde que eu ensino a gente olhar para a circunferência trigonométrica e descobrir o valor do seno de vários ângulos, tá? Eu vou primeiro calcular aqui o seno de 0. Coloquei aqui só seno de x, tá? Que é essa parte aqui da função, ó, e depois eu multiplico por 3. Então, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Beleza, gente? Agora, o que eu vou fazer? A função não é seno de x. A função é 3 vezes seno de x. Então, agora que eu vou calcular ela. Então, 3 vezes seno de x, eu já tenho aqui os valores de seno de x. Então, é só multiplicar por 3. Então, 3 vezes 0 vai dar 0. 3 vezes 1 vai dar 3. 3 vezes 0 vai dar 0. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Vou deixar um exemplo aqui. Vou fazer o dessa daqui, ó. Foi calculado o f de 3π sobre 2. Como é que foi calculado isso? 3 vezes o seno de 3π sobre 2. Isso deu 3 vezes o seno de 3π sobre 2 deu menos 1. Então, 3 vezes menos 1. Então, o resultado deu menos 3. Esse exemplo que eu deixei aqui embaixo é o exemplo dessa conta que a gente fez aqui, ó. Beleza, pessoal? Então tá, agora eu vou plotar esses pontos aqui, né? O de x, ó, esse do meio que foi só para ajudar a gente, hein? Na verdade, o que tá valendo é esse e esse, ó. O de x e o de 3 seno de x, valor de x e de y. Então, ó, 0 com 0. Então, vou marcar aqui de caneta vermelha para ficar mais bonitinho, 0 com 0. Depois, π sobre 2 com 3, que vai estar aqui em cima. Depois, π com 0. Depois, 3π sobre 2 com menos 3. 3π sobre 2 com menos 3. Observe o seguinte, gente. Na última aula, a gente tinha... Deixa eu colocar aqui de uma vez. O próximo valor, 2π, a gente não botou na tabela, mas vai dar aqui também, ó, 0. O gráfico, gente, ele fica mais ou menos com esse aspecto aqui, ó.
o gráfico fica assim, tá bom? É uma coisa diferente do gráfico dessa função que está de laranja, que é essa função f de x igual a seno de 3x. Se eu for comparar ela com a função f de x igual a seno de x, que são esses valores aqui, o gráfico da f de x igual a seno de x, eu vou colocar aqui de verde, aqui embaixo. Ele ficaria aqui, ó. Esse de verde que eu estou fazendo, gente, não era para fazer não, tá? Só estou fazendo para a gente poder comparar. Olha só, o verde é o gráfico da função y igual a seno de x. E a laranja, não sei nem se está aparecendo aí no vídeo, hein? E a laranja é o gráfico da função y igual a 3 seno de x. O que a gente observa aí? Quando eu multipliquei a função seno por 3, a imagem dela aumentou. A imagem que era de menos 1 até 1 aumentou para ser de menos 3 até 3. É isso que acontece quando eu multiplico a função seno por algum número real. Show, gente? Exemplo 2. Vamos construir o gráfico da função g, ela é real também, né, de r em r, definida por g de x igual a seno de 2x. Observem que aqui eu tinha um número real multiplicando o seno de x. Aqui eu tenho um número real multiplicando o ângulo. Não multiplicando a razão, multiplicando o ângulo. Lembrando que essa parte aqui é um ângulo, né, gente? Olha só, para facilitar a nossa construção, eu vou montar uma tabela aqui e vou colocar alguns valores convenientes para eu calcular o seno de 2x. Mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar valores arbitrários para x, eu vou colocar valores arbitrários para 2x. Eu vou explicar o porquê. É só para facilitar a minha vida. Não é obrigatório fazer desse jeito, tá, gente? Eu vou colocar aqui, ó, 0. Vou colocar π sobre 2. Vou colocar π e vou colocar 3π sobre 2. Aí você vai perguntar, professor André, por que você colocou valores para o 2x e não para o x? Gente, porque é fácil eu calcular agora o seno do zero, o seno do π sobre 2, o seno do π e o seno de 3π sobre 2. Mas, André, na hora de marcar no gráfico, você não tem que marcar o valor de x? Sim, o valor de x não vão ser esses daqui. Se aqui é o dobro do x, os valores de x vão ser a metade desses carinhas aqui, ó. Qual que é a metade do zero? Eu vou até colocar de caneta vermelha aqui para chamar a atenção, hein? Os números que eu vou plotar no gráfico. A metade do zero é 0. A metade do π sobre 2 é π sobre 4. É esse que eu vou marcar no gráfico. A metade de π é π sobre 2. E a metade de 3π sobre 2 é 3π sobre 4. Então, esses que são os valores de x, como se eles tivessem sido multiplicados por 2, e depois eu vou calcular o seno deles. Foi só uma forma para eu ter valores fáceis para calcular o seno deles. Seno de 0 eu já sei que é 0. O seno de π sobre 2 eu já sei que é 1. O seno de π eu já sei que é 0. E o seno de 3π sobre 2 eu já sei que é menos 1. Então, como é que vai ficar o gráfico dessa função? Vou marcar aqui, ó. Lembrando, são esses valores de x e os valores de y, que é o seno de 2x que eu vou marcar. Então, vai ser 0 com 0, π sobre 4 com 1, π sobre 2 com 0 e 3π sobre 4 com menos 1. 3π sobre 4 com menos 1. Gente, olha o que aconteceu aqui, tá? O gráfico dessa função, deixa eu só botar aqui mais um dos valores. Ela ia passar aqui, depois aqui ela ia fazer assim, depois aqui ela ia vir aqui, depois aqui ela ia vir aqui, porque ela é periódica, né, gente? Então eu já sei mais ou menos como é que estão os pontos dela. Vou fazer ela aqui de laranja, hein? Ó.
O que acontece aqui, gente? Se a gente observar com muito carinho, essa função, o período dela não é mais 2π. Deixa eu só fazer mais bonitinho aqui. Ó. Aqui ela ainda ia fazer assim. O período da função seno, ela se repete de 2π em 2π. Tá aqui, ó, a função seno é essa verde. Ó, ela repete aqui 2π, depois ela faz de novo a mesma curvatura. De 2 em 2π ela se repete. O período aqui mudou, olha. Quando eu multiplico o ângulo por algum número, o período muda. Olha que o período dessa função aqui, olha, o mesmo desenho que está aqui, ele está aqui agora. Ó. O período está se repetindo a partir do π. Ó. Tá vendo? De 0 até π. Então, o período dessa função aqui é π. Ó. O período mudou. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente calcula o período de uma função, tá bom? Vamos fazer o terceiro exemplo, pessoal? Gente, o terceiro exemplo é esse daí, ó. Vamos construir isso aqui agora. Eu vou fazer no GeoGebra, né? Vou fazer no GeoGebra, porque eu já fiz duas na mão. Vamos fazer uma no GeoGebra agora, ó. Vamos construir no GeoGebra o gráfico da função de R em R, definida por f de x igual a seno de x menos π sobre 3. Essa daqui eu vou fazer aqui, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Estou no GeoGebra. Tá o plano cartesiano aqui, tá? Eu vou simplesmente digitar f de x no campo entrada igual. É bom para vocês aprenderem. Se vocês tiverem GeoGebra aí, vocês já vão conseguir fazer o gráfico de qualquer função, não só as trigonométricas. Desse jeito que eu vou fazer aqui. Olha só, f de x igual a seno. O seno aqui é sim, tá? Seno, abre o parênteses, x menos π sobre 3. O π aqui é só a digitação. Π de pi dividido por 3. Vou dar enter, vai aparecer a função lá. Ó. Pum, apareceu o gráfico da função. Tá? Se eu quiser dar um zoom para ver ela melhor. Esse é o gráfico da função. Tá? Gente, olha só. A função seno, vou fazer a função seno aqui só para vocês verem um negócio. Essa verde aí é a função que a gente acabou de fazer. Deixa eu mudar o eixo x para radianos, para ficar mais fácil a nossa interpretação. Ele está com números reais. Esses números reais eu quero representar eles em radianos para facilitar a nossa interpretação. Olha, deixei o eixo x com marcações em radianos e o eixo y eu deixei em números. Vou botar aqui a função g de x igual a seno de x, só para a gente comparar as duas. Olha só o que aconteceu, elas são exatamente iguais, são duas senoides exatamente iguais. A única diferença entre elas é que a função verde ela é como se fosse a função vermelha deslocada para a direita, gente. Olha só. Quando eu subtraio algum número, aqui eu subtraí menos π sobre 3 do ângulo x. Quando eu subtraio algum número, eu desloco a minha função para a direita. Ó, vamos ver se consigo deslocar aqui. Ah, aqui eu não consigo não. Achei que eu conseguia. Mas olha só, se eu colocar aqui, ó, menos π sobre 4. Ó, menos π sobre 4. Ah lá, ela deslocou para a direita. Se eu colocar mais π sobre 4. Opa, cadê o mais? Mais π sobre 4. Ela vai deslocar para a esquerda. Então, quando eu somo ou subtraio algum valor no meu ângulo, tá? No ângulo da função, o ângulo é o valor de x aqui, seno do ângulo, hein, gente? Quando eu somo, eu desloco a minha função para a esquerda. Quando eu subtraio, eu desloco a minha função, aquela quantidade de unidades que eu coloquei, para a direita. Então, por exemplo, olha só. Vamos apagar essa daqui. Vamos colocar aqui, ó, f de x igual a seno de x. Só para vocês entenderem melhor. Seno de x. Está aqui, ó. Se eu colocar, observe que a raiz está aqui no zero. Raiz está aqui no zero. Vou botar aqui a raiz aqui no zero. Eita. Não quer botar. Agora travou, hein? Agora travou. Tá ali a raiz no zero.
Se eu colocar aqui, ó, seno de x igual a menos π sobre 2, a raiz vai passar a ser lá no π sobre 2. Ó. Ah lá. Ela deslocou para a direita. Beleza, galera? Então, essas são algumas variações. Vou colocar aqui, ó. Fez no GeoGebra. Show? Gente, para finalizar isso daí, eu queria falar como que você descobre o período de uma função dessas que são variações da função seno. Sejam C e D números reais com C diferente de zero, a função definida por y igual a seno de cx mais d tem período P dado por essa formulazinha aqui, olha. P igual a 2π dividido pelo módulo de C. Então, o único número que altera o período de uma função é o número que multiplica o ângulo x, gente. É só o número que tiver aqui na frente. Então, ó, esse exemplo aqui não tem número nenhum, é 1. Então, o período dela vai ser 2π. Naquele exemplo anterior, eu tinha um número aqui multiplicando x, ó, 2. Esse 2 aqui altera o período da função. Tá bom? Vamos lá. É só o valor de C que vai alterar. Então, ó, qual é o período da função real dada por 1 mais 3 vezes seno de 2x menos π sobre 5. Tem número aqui, tem número aqui, tem número aqui, tem número aqui. Mas o único que altera o período da função é o valor que multiplica o x. Como que eu vou calcular o período dessa função? O período dela vai ser 2π dividido pelo módulo do número que está aqui, ó, multiplicando o x, que é 2. 2π dividido pelo módulo de 2 vai dar π. Então, o período dessa função é π. Vamos fazer no GeoGebra? Para finalizar essa aula, vamos lá? Olha só, a função é, vou apagar essa que estava aqui, f de x, f de x igual a 1 mais 3 seno de 2x menos π dividido por 5. Tá aí o gráfico da função, bem bacanona ela. Olha só que função doida, gente. Parece aquelas ondas sonoras, né? Vocês estudam na disciplina de física. Olha só, o período dela a gente pode ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ela começa a repetir. Aqui, gente, olha. Ela começa a repetir desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó. Né? Aí ela começa a se repetir, olha. Então, para eu descobrir o período, essa repetição aqui, ela está acontecendo de π em π. Só olhar o gráfico aqui, ó. Aqui está um pouquinho para frente do zero. Aqui está um pouquinho para frente do π. Se eu deslocar um pouquinho para a esquerda, eu vou ver que o período vai dar exatamente π. Beleza, galera? Muito bom isso, né? Com isso, a gente conclui esse vídeo aí que fala sobre algumas variações da função seno. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deixem um like. No mais, tudo de bom para vocês e tchau, tchau, hein? Um abraço!